A gente continua neste assunto porque a guerra no Oriente Médio impacta direta e indiretamente todas as partes deste planeta. Para entender como tudo isso está ligado e como isso também nos afeta, eu converso agora com o sócio da BH Partners, Benny Fard. Benny, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Benny, que nasceu no Irã e mora há muito tempo aqui no Brasil. Benny, eu queria primeiro te ouvir como iraniano que escolheu o Brasil como terra. Qual a tua leitura de todos esses primeiros dias da guerra? Qual a sua observação a se fazer sobre tudo isso que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Nakagawa. Do ponto de vista do Benny iraniano, expectativa lá em cima, no sentido de que esse efeito colateral da intervenção estadunidense e israelense possa abrir uma janela de oportunidade para o povo iraniano se libertar do jugo dos ayatolás desses 47 anos de opressão contra o próprio povo. Então, esse é o ponto de vista do Benny, nascido no Irã, criado no Brasil, mas que tem família lá e que mantém relações, ainda que distantes, com familiares, enfim. É um momento talvez singular, o mais singular da história recente do Irã, de que esse efeito, como eu disse, colateral, possa permitir a insurgência do povo. E é importante aqui comentar que algo como 80% a 90% da população iraniana não quer o regime, mas não consegue se libertar porque o sistema teocrático dos ayatolás é extremamente emaranhado no país. Então, uma vez que líderes religiosos são também os líderes do Estado, cada mesquita, em cada vilarejo do país é uma célula de poder, olhos e ouvidos do Estado para a opressão e controle da opinião pública, inclusive com pena capital. Então você tem esse cenário complexo que se alastra há 47 anos. O regime dos ayatolás tenta mostrar algum movimento de força após a neutralização do ayatolá Ali Khamenei. A nomeação de Mojtaba Khamenei é uma sinalização de afronta, inclusive, aos estadunidenses. Mas aqui é importante dizer, Naka, se me permite aqui para concluir do ponto de vista ainda iraniano, eu acredito que os ayatolás eles estão rumando para um movimento de escalada ainda maior da violência contra a sua própria população. O povo iraniano deve continuar sofrendo, não com incursões militares, porque os mais de 3 mil alvos atingidos por Estados Unidos e Israel são cirúrgicos e utilizam-se de muita tecnologia, inclusive inteligência artificial de campo de batalha, para que haja um menor nível de efeitos de casualidades, como se chama em eventos de guerra, de civis sendo prejudicados ou mortos. Mas a opressão deve aumentar. Por quê? Porque existe uma guarda revolucionária, que é um braço paramilitar, considerado inclusive organização terrorista por Estados Unidos e Europa, que presta continência ao ayatolá, e ele é separado do Ortesh, que é a estrutura de exército. Então, o Sepah, que é a guarda revolucionária, não se confunde com o exército, e ele é o braço truculento do regime. Benny, observando esses 10 dias da guerra, tem-se a sensação, e aí me corrija se eu estiver errado, que a Casa Branca entendia que esta ação que começou na semana retrasada teria um desenrolar comparável ao que nós observamos na Venezuela, que seria uma ação cirúrgica, como você mencionou, e que esta ação resultaria numa abertura. Só que não é isso que estamos vendo. Qual a consequência disso para o povo iraniano e para a economia do Oriente Médio, que nas últimas horas observou uma montanha-russa de sinais, porque inicialmente, durante o fim de semana, antes dessa escolha, você observou até um pedido de desculpas de lideranças aos vizinhos ali que sofreram algum tipo de ataque, e ato contínuo você tem a escolha do filho de Khamenei. Como ler estes sinais que parecem desencontrados e o plano que parecia repetir a Venezuela parece não ter dado certo? Fantástica a tua colocação. Eu acredito, Naka, que se me permite, a gente precisa dar alguns passos atrás e tentar enxergar o cenário como um todo. A leitura dos norte-americanos sobre o Irã dificilmente é uma leitura rasa ou curto-prazista. Desde Jimmy Carter,
quando aquela operação malfadada do resgate dos diplomatas americanos que estavam sob custódia na embaixada americana em Teherã por 444 dias, abriu espaço para Ronald Reagan. Então a gente lembra que no momento em que Ronald Reagan toma posse, ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, aqueles cidadãos são libertados. Então, nesse período todo de quase 46 anos, Estados Unidos não coloca intervenção objetiva direta sobre o Irã, mas sim através de aliados e interfaces. Então, eu acredito verdadeiramente que Donald Trump, apesar de todas as suas características e peculiaridades, ele é um exímio enxadrista. E o governo norte-americano, com a sua capacidade de inteligência, sabe, de certa forma, para onde está rumando. A despeito de todos os riscos que Donald Trump está tomando, indo por tudo ou nada, considerando-se as eleições de midterm de novembro, de manchar ainda mais a sua popularidade, que está em queda, a sua aprovação está em queda. Então, ele corre o risco de perder o Congresso no final desse ano, uma vez que essa guerra ela pode sim se alastrar. Mas eu não acredito, se me permite, que os norte-americanos tenham feito uma comparação de para Venezuela para Irã, uma vez que eles sabem, o mundo sabe, que esse aspecto de enraigamento, de emaranhamento da política e do Estado é extremamente forte nessa que é a maior nação xiita do mundo. Então, o que Donald Trump tem feito é muito ruído, e aqui a gente precisa separar a mensagem do mensageiro. O mensageiro Donald Trump causa muito ruído e é propositado, mas a mensagem que ele está passando é: eu preciso, enquanto supremacia norte-americana e uma das maiores potências, talvez a maior potência mundial, assegurar acesso a reservas de energia. E se nós considerarmos Venezuela, Arábia Saudita e Irã somadas, as três superam 60% em reservas de petróleo no mundo. Não só isso, a gente tem outros elementos também de efeito colateral. Eu já vou voltar para o Irã. O efeito colateral: quem são os maiores prejudicados do Estreito de Hormuz fechado? Os asiáticos, notadamente China. Se a gente observar o que acontece com a dependência chinesa, lógico, Japão e Coreia sofrem muito também, mas a dependência chinesa de importação ela é bastante significativa. A matriz chinesa é de algo como 86% de não renováveis, e eles dependem de algo como 20 a 25% de importação de não renováveis para suprir a sua demanda cotidiana. Se nós considerarmos que de 100 milhões de barris dia de consumo, de demanda global, algo como 20 milhões de barris passam pelo Estreito de Hormuz, você tem um estrangulamento estratégico que visa dar um recado, de certa forma, à China. E Venezuela também deixa de exportar petróleo para a China, apesar da produção venezuelana ser bastante restrita. Então, a gente tem esse xadrez geopolítico se movendo. Para os iranianos, aqui para ir para a minha linha de raciocínio final aqui desse capítulo, Naka. Para o regime dos ayatollahs, esse efeito de peitar um pouco mais é muito retórico. Os iranianos trabalham, na verdade, o hemisfério oriental, Rússia, China, outras nações, com o tempo a seu favor, uma vez que não há democracias naquela região, exceto alguns casos raros. Não há democracia. Nós, no Ocidente, a cada 4 anos, 5 anos, elegemos um novo presidente que pode ter um viés mais A ou B, enfim. Mas no Oriente não é assim. Vladimir Putin está há mais de 20 anos no poder, Xi Jinping há 13, podendo ficar eternamente lá. O Ayatollah Ali Khamenei estava há 36 anos e por aí vai. Então eles jogam com o tempo, Naka. Isso de dizer que vai fazer uma coisa e fazer outra, de fato, é habitual do hemisfério oriental. E nisso, nós ocidentais estamos em desvantagem por sermos democracia. Mas ainda assim, se você quer um mundo livre, você precisa do capitalismo, você precisa da democracia. E eu sou um entusiasta desse nosso modelo, indo para a finalização, de que Donald Trump, vendo a seção chinesa que foi co-criada por ela mesma, pelos Estados Unidos, lá em meados dos anos 90, com globalização e multilateralismo, está buscando frenar de alguma forma essa ascensão. E Donald Trump, habilidoso que gera ruído, mas continua com a sua estratégia. Muito bem, interessantíssima tua leitura, Beni, interessantíssima. Agora, para terminar, eu queria te ouvir e saber o que vocês têm dito aos clientes da B8 Partners diante desse cenário. O que fazer com o patrimônio, onde fugir e onde alocar os recursos? Perfeito. A gente tem tomado um cuidado enorme quando a gente trata de empresas, Naka, com hedge cambial extremamente necessário, porque a flutuação do câmbio deve ser uma
uma normal agora nas próximas semanas, como tem sido. Porque vocês devem ter acompanhado, o movimento de flight to safety faz com que haja fluxo de recursos de investidores, né, fundos soberanos, grandes fundos de investimentos, para nações livres de risco, e Estados Unidos é a nação livre de risco ainda no mundo, então faz com que haja não só uma alocação mais robusta em treasuries norte-americanas, reduzindo, desapreciando a curva longa de yield das treasuries, mas fortalecendo o dólar. Dólar mais forte, que vem na contramão do que vinha acontecendo, o dólar estava enfraquecendo frente a vários países, dólar mais forte faz com que nações, especialmente emergentes, sofram mais, não só com o câmbio desfavorável, mas também com a fuga do capital especulativo. Então, qual é o desafio? O desafio é observar quando de transações internacionais, hedge, quando da alocação em renda variável, a exposição a ativos que eventualmente possam ter um beta negativo. Então, você estar exposto a petróleo, sua cadeia de valor faz sentido, mas você tem que tomar o cuidado com outros elementos que podem fazer preço. E, por alguma razão, aí na observação macro, o higher for longer dos Estados Unidos, para essa mudança de Jerome Powell para Kevin Warsh, pode se manter. Assim como nós podemos ter um efeito de não corte, como presumido, da taxa Selic a curto prazo. A reunião do Copom de março agora, Naka, vai sinalizar como vai ser como vão ser os capítulos aí dessa próxima estrutura nossa. É possível que não só Copom tenha uma redução do apetite a cortes, como os Estados Unidos mantenham higher for longer, e isso me leva à conclusão aqui, renda fixa deve continuar sendo a beleza aí dos investimentos. É importante olhar para metais também, que são uma característica de fuga. Ouro teve uma alta bastante significativa, a prata também, o cobre também, mas o cobre mais por questões industriais, mas o ouro e a prata estão capturando muito valor, especialmente nesse momento de preocupação. Ativos reais acabam respondendo mais pelas carteiras dos clientes. Muito bem, momento de apertar o cinto. A gente conversou com o Benny Fard, conversa interessantíssima, sócio da BH Partners, a quem agradeço muito pela conversa aqui. Uma ótima semana, meu caro. Igualmente, Naka. Tchau, tchau, até logo.